A paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer um breve resumo do livro de João, dando continuidade ao estudo, do capítulo 13 até o capítulo 17, que fala, da preparação de Jesus, fala da ceia, da traição, da negação de Pedro, e também do consolo, que Jesus fala da vinda do Espírito Santo, que vai vir um Consolador. Aí no capítulo 13, diz assim, eu vou ler. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa e tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Aí disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí vai falar também da traição, foi Judas Iscariotes. E também vai falar da negação de Pedro, quando Jesus fala que Pedro o negará 3 vezes antes que o galo cantasse. Aí no capítulo 14, Jesus ele já conforta seus discípulos, onde ele diz: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí Jesus fala o caminho para o Pai, Aí Tomé indaga lá, ele começa a falar, ele pergunta, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até no versículo 14, até nesse momento, Deus, a gente vê que ele não morava em pessoa nenhuma, só em Jesus. Ou seja, Jesus veio a esse mundo, tomou a forma de homem para nos revelar o Pai e nos preparar como lugar, para que nós estivéssemos nele e ele em nós. Jesus ele teria que morrer na cruz para que o nosso corpo tivesse condições de receber o Espírito de Deus. E é pela morte na cruz de Jesus, que foi conhecido como Cordeiro de Deus, que a igreja ela é edificada. Ou seja, significa o mesmo que dizer que ele veio para nos preparar como morada para o Pai. Jesus ele não fala para onde ele estava indo ou por que estava indo para a morte, e depois para a ressurreição. Ele também não falou que precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. Primeiro, a morada do Espírito de Deus precisava ser preparada. Ou seja, ele veio para nos preparar para receber o Espírito Santo, Ou seja, o Espírito Santo ele não pode habitar em casa suja, Ele não entra em casa cheia de pecado, de mundanismo, egoísmo, idolatrias ou de uma casa corrompida, O Espírito Santo ele só podia vir se Jesus morresse. A única forma de se limpar a
casa é pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jesus morreu na cruz, né? E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a casa ela se torna preparada. Ou seja, ele veio revelar Deus ao homem, né? Ou seja, a nós. E na sua ida nos preparou para sermos a casa para o Pai. Nós não somos salvos por merecimento, mas pela graça de Deus. Deus ele vem morar nas pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas verdadeiramente. Ou seja, é na sua morte que a casa ela fica preparada. É na morte dele que entramos em Cristo. Aí nós nos tornamos aptos, né, limpos para sermos moradia do Senhor. Aí no capítulo 15, ele fala da parábola da videira verdadeira. E faz comparações, né? Onde a videira verdadeira significa que é o Jesus Cristo, né? Nosso Salvador. O lavrador, o agricultor, que dizem algumas Bíblias, é o Deus, né? E os ramos ou as varas são os discípulos, ou seja, somos nós, é você e eu. E o que essa parábola nos ensina é que os frutos são que lavam a mensagem do Evangelho. Ou seja, é através do fruto que o Evangelho é pregado. E é pelo fruto, entendemos que foi necessário a videira abrir seus braços para que esse fruto chegasse até nós. Ou seja, da mesma forma, o Evangelho ele é pregado por nós através não somente de palavras, mas também de ações. E as varas, elas só aparecem a partir do momento em que a videira ela abre seus braços. Quando ela abre seus braços, as varas começam a aparecer. E quando a videira abre os braços, ela faz o formato da cruz. É o que nos faz lembrar, né, a morte de Cristo na cruz. E se a videira não abrir os braços, não tem as varas. E se não tiver a vara, não tem como dar os frutos. E o lavrador que ele fala, né, é aquele que cuida, que limpa, que poda os galhos que não dão mais frutos. Ou seja, o lavrador, né, é Deus, ele nos limpa pela palavra. E assim como ele nos limpa pela palavra, ele também nos corta, né, os galhos, também com a palavra. Ou seja, a repreensão da palavra de Deus, quando é pregada com a verdade, corta as varas, né, que não dão mais frutos. A repreensão é a forma que Deus corta aqueles que não dão mais frutos. Aí eles não se sentem mais tão confortáveis, né, e não suportam a repreensão, e eles acabam se desligando da videira. Ou seja, é assim que são muitos, né, quando eles não suportam a repreensão do pastor ou da pastora, né, muitos são, quando tem repreensão, eles não aguentam, né, não suportam a pressão, e às vezes eles preferem ser desligados, né, do ministério. Só que quando uma vara ela é cortada ou se desliga da videira, né, por qualquer motivo, ou seja, ela cai no chão, ela fica longe do sol, ela fica nas sombras, ou seja, fica em trevas. Aí a palavra do Senhor diz assim, né, que lá em João 15:4 diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Pode acontecer também, tipo assim, de uma vara se desligar da videira e ficar pendurada em meio às outras. Nesse caso, a vara ela causa a impressão de que está na videira, mas na verdade é que a videira não está nela. Ou seja, nós achamos que estamos em Cristo, mas Cristo muitas vezes não está em nós. E alguns já caíram no chão e por estar ao lado da videira, elas pensam estar na videira, mas a videira não está neles. Por isso Jesus deixou bem claro: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí ele diz também assim: sem mim nada podeis fazer, pois sem estar ligado na videira, você não estará exposto ao sol da justiça e não dará frutos. E sem dar frutos, você não tem utilidade nenhuma e só serve para ser lançado no fogo. Aí fala também que assim como Jesus foi odiado, né, por muitos, os seus seguidores, né, os seus discípulos, aqueles que forem os escolhidos de Cristo, né, para levar a palavra, eles também vão ser perseguidos, assim como Cristo foi, né? Aí no versículo 18 diz assim: se o mundo os odeia,
tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aí no capítulo 16, fala que eles ficam entristecidos, né? Quando Cristo fala que já está chegando a hora dele ir, né? Aí ele pergunta assim, aí ele fala assim, agora eu vou, no capítulo 16, versículo 5 diz assim, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por que falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Mas depois de tudo isso, Cristo fala, né? Ele promete alegria no lugar da tristeza e paz em meio às aflições. Aí no versículo 33 ele diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí depois que ele fala nessas coisas, ele olha para o céu, aí ele ora ao Pai, né? Aí ele diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aí ele também ora, né? Ele faz uma oração pelos discípulos, e também ele faz uma oração para todos os crentes, né? Para todas as pessoas que creem, que diz assim, a oração por todos nós, né? Todos os que creem em Cristo. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nós podemos fazer tudo o que pudermos para o reino, né, de Deus. Nós podemos ministrar, pregar, aconselhar, evangelizar, sair por aí levando a palavra, mas no final de tudo isso, nada realmente acontece se Deus não permitir, né? Se Ele não fizer o mover dele. E assim nós sabemos que a oração, ela é a base de tudo. Se não tiver oração, se nós não orarmos, não buscarmos, nós não podemos ter, né, a cobertura de Deus sobre nossas vidas. E a oração, ela é a base de tudo, né? Que faz, né, que nos move a fazer quase tudo na nossa vida. E que nós possamos estarmos sempre ligados com Cristo, né? Independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, que Cristo sempre seja a nossa base, né? De tudo, a palavra,
sempre que nós precisarmos, nós buscarmos a Ele, vai ter certeza que Ele vai dar a resposta daquilo que nós pedimos.